ou angélica das esferas da arte espiritual, recebendo para o prosseguimento da vida. Não há, portanto, razão para nenhum de nós temer a morte. O que há é a necessidade de bem nos prepararmos para ela. Que preparo, porém, será esse? O Consolador prometido por Jesus está entre nós e nos ensinará todas as coisas necessárias ao nosso engrandecimento moral e espiritual. E as obras analíticas de Ernesto Bozano também fazem parte das verdades ensinadas pelo Consolador. Parte 2. Capítulo 1. Espíritos de crianças. Que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? Recomeça outra existência. O Livro dos Espíritos, capítulo 5, pergunta 199. A sorte das crianças depois da morte é um tema que interessa profundamente a qualquer adepto do espiritismo. Nem todos, no entanto, são dedicados aos estudos de base doutrinária e, por isso, perdem-se em conjecturas e suposições frequentemente errôneas. Tem ficado então, o assunto do destino das crianças desencarnadas à mercê de suposições variadas, originárias, muitas vezes, de manifestações apócrifas de supostos espíritos de crianças, manifestações que antes confundem do que esclarecem o palpitante pormenor doutrinário. A esse respeito, um amigo nosso, dedicado ao estudo e observação da doutrina espírita, fez-nos as seguintes perguntas. 1. Por que espíritos de crianças desencarnadas continuam crianças no espaço? 2. Quais as finalidades? 3. Quais as razões para continuarem crianças? 4. Continuam crianças até a próxima encarnação ou vão desenvolvendo-se até atingirem o estado adulto? Vejamos. Consoante as instruções do Livro dos Espíritos, questões 197, 198 e 199 e também consoante o ensino dos mentores espirituais autênticos, há também os pretensos mentores espirituais, apócrifos, mistificadores, ineptos. O espírito da criança não é infantil, e, sim, reencarnação de espírito que teve outras existências na Terra ou em outras plagas do infinito. Alguns, porém, são mais amadurecidos, mais desenvolvidos do que outros, segundo o grau da própria evolução espiritual, número de encarnações progressivas, volume de experiências, etc. Assim se expressam os espíritos instrutores consultados por Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos. Poderá ser tão adiantado quanto de um adulto o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? Algumas vezes o é muito mais, porquanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se progrediu. Pode então o espírito de uma criança ser mais adiantado que o de seu pai? Isso é muito frequente. Não o vedes vós mesmos tão amiudadas vezes na terra? Não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence a algumas das categorias superiores. Se não fez o mal, igualmente não fez o bem e Deus não o isenta das provas que tenha de padecer. Se for um espírito puro, não o é pelo fato de ter animado apenas uma criança, mas porque já progredira até a pureza. Porque tão frequentemente a vida se interrompe na infância? A curta duração da vida da criança pode representar, para o espírito que a animava, o complemento de existência precedentemente interrompida antes do momento em que deverá terminar, e sua morte, também não raro, constitui provação ou expiação para os pais. Que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? Recomeça outra existência. Embora as gerações sejam muitas, espírito infantil, portanto, e propriamente, poderemos observar encarnado em tribos selvagens eminentemente primitivas, de mentalidade muito atrasada, onde os instintos grosseiros da materialidade, a falta de sentimentos de humanidade, a ignorância, etc., dominam, sem mostras de aspirações superiores, pois que esses se encontram ainda bem próximos da animalidade, não possuindo nem mesmo o senso de higiene comum ao estado material. Podemos classificar nesse grupo alguns dos delinquentes da atualidade de todos os tempos. Espíritos criminosos, sem ideais superiores nem sentimentos de humanidade, os quais tumultuam o mundo e impedem o curso normal do progresso. São, portanto, também esses espíritos ainda infantis, que mal iniciaram a própria evolução. Nesses, vemos que,
Se o corpo material passa pela infância, cresce naturalmente, como qualquer outro, e atinge o estado adulto, continuando seus espíritos, não obstante, com os complexos da própria inferioridade mental, só a mente, só o raciocínio, só os sentimentos são infantis, ou seja, atrasados, ainda inferiores, iniciantes na escala da evolução. Compreendemos, então, que através das sucessivas reencarnações que o espírito se desenvolve mentalmente, dominando a materialidade em cada etapa vivida, adquirindo raciocínio peculiar ao estado terreno, critério, honradez, moral, sentimento de fraternidade universal, etc. Mas o estado adulto, não é, absolutamente, representado pelas dimensões físico-psíquicas da personalidade, senão pelo seu estado vibratório normal, sua capacidade moral espiritual intelectual de raciocínio e compreensão geral, acima especificado. Entretanto, a obra mediúnica produzida por iluminados instrutores espirituais, que revelam segredos do mundo dos espíritos aos homens, servindo a postulados instituídos pelo próprio Cristo, essa tem revelado aspectos muito racionais do assunto, através de compêndios especificados. Dizem os instrutores espirituais, por exemplo, quando um espírito é preparado para a reencarnação, seu perispírito sofre certo restringimento em suas dimensões ideais. Sabemos que ele, o perispírito, é poderosamente maleável pela mente espiritual, dirigido por ela, escravo, por assim dizer, da sua vontade. E contrátil expansível, isto é, pode diminuir ou aumentar o próprio volume, e tomar formas e particularidades consoantes à própria vontade ou segundo as necessidades do momento. Se tratará, por assim dizer, de uma como operação físico-psíquica, acionada pelo eletromagnetismo, tão usado na vida do além que somos conduzidos a crer seja essa força patrimônio do nosso espírito, elemento comum à ambiência da vida invisível. Sabemos que, senhor das próprias forças através do poder mental, patrimônio da própria natureza, pode tomar até aspectos anormais, deploráveis, por um simples ato de sua vontade, se permanecer ainda mental e moralmente inferior, e que, uma vez praticando as virtudes e saneando a mente, atingirá a formosura psíquica e, portanto, o estado espiritual adulto, brilho, fluidez, leveza, serenidade, equilíbrio, beleza, e sabe Deus o que mais, ignorado por nossa incapacidade de suposição. Sabemos também que o perispírito até mesmo adoece, trasladando para o além as graves impressões mentais e vibratórias da enfermidade que o fez desencarnar, seja um acidente sofrido em seu envoltório carnal, seja um suicídio, etc., além dos choques morais e emocionais que tanto ferem o perispírito, e tudo isso podendo também transportar-se para a reencarnação imediata, se não se libertou de tais complexos durante o estágio invisível, ou até mesmo deformações físicas, mormente aquelas adquiridas através do suicídio ou conservadas por estados vibratórios inferiores, pois é bom não esquecer que o perispírito é o molde pelo qual o corpo físico se modela influenciado pela mente. Os elementos materiais fornecidos pelos pais vão se aglomerando, molécula por molécula, nesse molde ideal, durante o período de gestação no ventre materno. Nesse período, se a mente espiritual não se libertou de complexos inferiores adquiridos durante a existência e conservados no estado de desencarnação, poderá o corpo ser modelado com alterações fora dos padrões normais do corpo humano. Com o crescimento natural da espécie movido, principalmente, pelo perispírito, que se vai expandindo lentamente, procurando a própria dimensão, e também concorde com as forças vitais da matéria ou leis biológicas, atingem ambos, consequentemente, corpo carnal e perispírito, o estado adulto que lhes é próprio. Quando, pois, um espírito desencarna durante a infância, na grande maioria das vezes não o faz por ser essa sua derradeira existência terrena, ou por ser essencialmente elevado, etc. A desencarnação na infância verifica-se, na maioria dos casos, por qualquer acidente material muito próprio da organização humana e das condições molestas da vida planetária, onde o ambiente é hostil sujeito às variações das provações, ou seja, local de transição, onde vemos a possibilidade de toda e qualquer provação e acidente. Esse espírito, portanto, desencarnou prematuramente,
seja porque a sua organização física ou seu tônus vital não foi bastante capaz de resistir aos embates sofridos, seja por descuido dos próprios pais para com a sua saúde, o que é comum acontecer, ou por descuido ou desinteresse do tratamento médico. Necessariamente, esse espírito terá de voltar e reencarnar, pois a reencarnação é agente de progresso, e ele precisa progredir, é a lei divina, e ele não atingiu o alvo previsto por ela nessa curta jornada sobre a Terra, não cumpriu a missão ou tarefa para que reencarnara. Tudo isso, porém, é previsto e dirigido por lei, e tudo indica que servidores espirituais estão à frente de tais problemas, procurando resolvê-los da melhor forma possível. Então, como o restringimento do perispírito foi realizado antes dessa encarnação malograda, não convirá que o mesmo se desfaça durante o período de espera no além, pois a volta desse mesmo espírito a outro corpo se fará com brevidade, frequentemente na mesma família, e até com os mesmos pais, se possível. Acresce a circunstância de que a mente espiritual possui grande poder vibratório sobre o perispírito, como ficou dito. Portanto, se um espírito desejar ou precisar conservar-se com aspecto de criança na vida espiritual, terá liberdade de o fazer, vista que a lei divina, que tudo rege, consigna o tal direito, além de que o reflexo mental sobre o perispírito poderá também conservar essa aparência infantil. Nos casos especiais, o espírito desencarnado que não desejou continuar infantil no além, pois que já realizou os compromissos da encarnação, anteriormente, poderá, não obstante, retornar ao estado infantil por um ato da própria vontade, ou pelo fenômeno de regressão da memória, a fim de satisfazer os pais, já também desencarnados, de uma existência em que houvesse desencarnado prematuramente, ou a fim de se tornar visível, em sonhos ou em vigília, aos pais encarnados que assim o configuram cheios de saudades. Também poderá acontecer que de tal modo se deseje identificar a família que acabou de perdê-lo na atualidade. Outro sim, existe um noticiário de que certo espírito comunicante, desencarnado aos 10 anos de idade, cresceu de volume na vida do invisível, e, ao atingir a época em que, na Terra, completaria as 17 primaveras, seu porte era o de um jovem dessa idade. Nada vemos de impossível nesse acontecimento, uma vez que o perispírito governado pela mente, pode assumir o aspecto que desejar. Essa entidade, então, ligada ainda às condições terrenas do tempo, manteve-se como bem o desejou, e cresceu, isto é, sua mente, sua vontade refletiu sobre seu perispírito esse mesmo desejo, e realizou o que queria, mas o que é certo é que não se trata de regra geral nem de uma lei. A lei aí é o poder mental, que pode operar todas essas formas exigidas pela vontade. Basta que conheçamos a análise espírita para compreendermos todos esses fatos, sem nos deixarmos permanecer à mercê das próprias suposições fundamentadas, muitas vezes, em ensinos apócrifos provindos de manifestações mediúnicas inteiramente suspeitas. Vale lembrar aqui que, certa vez em que fui arrebatada em espírito pelos instrutores espirituais, visitando o mundo invisível imediato à Terra, tive ocasião de ver um ambiente como que hospitalar, um recolhimento transitório, onde espíritos de crianças desencarnadas prematuramente aguardavam nova encarnação. Mantinham o aspecto espiritual da idade em que haviam desencarnado. Existia no agrupamento uma espécie de seleção de sexo. Alguns conservavam ainda impressões da enfermidade que vitimara seus pequeninos corpos carnais, e arrastariam tais tendências para o novo corpo. Outros se mantinham despreocupados, distraídos, alegrezinhos, e nenhum demonstrava sofrimento. Havia motivos de distrações e brincadeiras para todos, bonecas, carrinhos, bolas, livros e até latas, onde meninos pequeninos batiam com pequenos bastões, à guisa de tambores. Eram as reminiscências das brincadeiras que fizeram quando encarnados. O local era ameno e protetor, muito iluminado, sem ser superior. Todos eram tratados com zelo e devotado amor por ilustres damas espirituais, que se diriam governantas maternais, guias espirituais femininos, de alto nível moral. Uma gentil menina, aparentando 4 a 5 anos de idade, tinha o pescoço agasalhado por uma gargantilha de penas, e tossia, às vezes, com insistência. Explicava, então, que desencarnara de uma angina aguda,
e que as reminiscências desse mal as acompanhariam na reencarnação próxima, afligindo-a nos primeiros anos de existência. Outra menina, de cor preta, muito elegantezinha e espevitada, dizia que tivera um ataque de vermes, e por isso desencarnara. Um menino, regulando 1 a 2 anos de idade, e que batia numa lata com um bastãozinho, distribuía beijinhos, e até eu mesma fui agraciada com essa honra, sentindo em meus lábios espirituais a umidade dos lábios dele. E todas essas gentis entidades revelavam inteligência e muita lucidez. Fui informada, por uma daquelas damas espirituais que patrocinavam a instituição, que, dali, aquelas entidadezinhas voltariam à reencarnação, sem atingirem propriamente a espiritualidade, que muitas delas poderiam carregar, para o novo corpo físico, complexos mentais e vibratórios da enfermidade que as fizera desencarnar anteriormente, segundo o grau de depressão das vibrações que lhes caracterizara anteriormente, segundo o grau de depressão das vibrações que lhes fossem próprias, ou de estado mental pouco evoluído para superar as incômodas impressões, que nem todas as crianças falecidas são espíritos adiantados que viveram a última existência terrena, e que esse fato é até muito raro, que, comumente, elas desencarnaram devido à insuficiência orgânica, falta de assistência médica adequada, acidentes de várias naturezas, etc., e que, mais frequentemente, vieram a completar o tempo de existência prematuramente interrompida na encarnação anterior, por um suicídio, um acidente não previsto por lei, e muito próprio de planetas como a Terra, etc., enfim, por vários fatores que o homem ainda não compreendeu. Disse-me ainda, a dama espiritual, que, muitas vezes, o que acontece é que a morte de uma criança demarca o final de um ciclo de encarnações terrenas punitivas, ou expiatórias, e que, de ali em diante, reencarnarão, sim, mas com lúcidos desejos e predispostos ao bem, a fim de continuarem progredindo não mais através de provações, mas de realizações beneméritas no vasto campo da moral, da justiça, da ciência, do amor, etc. Esclareceram as dignas preceptoras espirituais, que aquela ambientação do mundo invisível é subdividida em falanges nacionais, próprias de cada país, e que é isso que os antigos devotos religiosos denominavam limbo, local indefinido, segundo a crença deles, onde permanecem almas infantes que não haviam recebido o batismo quando existindo na terra. A verdade espiritual era então deturpada, tais espíritos ficam, com efeito, separados dos demais libertos, não atingem a espiritualidade propriamente dita, mas não é pelo fato de terem deixado de ser batizados nesta ou naquela religião que assim permanecem, e sim porque seus perispíritos já estão preparados para a reencarnação, voltarão com presteza à vida terrena, e por isso não foram desambientados das condições humanas que, ainda ontem, experimentaram. São esses espíritos, pois, que possivelmente se comunicam em nossas sessões experimentais, ou são percebidos, pela vidência, com aparência infantil, e que se mostram, frequentemente, tais como eram ao desencarnar, assim consolando fortemente os pais atingidos no coração por sua ausência carnal. Esses espíritos, porém, são adultos. As circunstâncias temporárias é que os levam a se conservarem infantis. Já André Luiz, em uma de suas elucidativas obras, esclarece que, durante esse período de espera, os espíritos das crianças são visitados por suas mães, no além, durante o sono corporal das mesmas, pois continuam ligados a elas e, certamente, muitos deles voltarão a ser seus filhos, se as condições físico-materiais das mesmas suportarem nova maternidade. E é sabido, sim, que um espírito que desencarnou no período infantil insistirá em reencarnar com os mesmos pais, só deixando de o fazer se existir má vontade dos genitores em recebê-lo ou desleixo pela saúde de ambos, o que dificultará, ou mesmo impedirá, a reencarnação do espírito, muitas vezes planteado no antigo meio afim. O grande Leon Denis, assim como o não menos grande Bezerra de Menezes, tem afirmado que a mortandade infantil na Terra constitui problema também para o mundo espiritual. Deduzimos, porém, que no momento atual da sociedade terrena, com a ampliação da assistência médica à mulher gestante e à infância, o problema em pauta será suavizado. De qualquer forma, a morte, para a lei divina, não representa a calamidade que para nós outros constitui.
Se o indivíduo morreu prematuramente, seja criança ou adulto, voltará a corpo novo para recomeçar a própria evolução e cumprir os compromissos necessários à sua honra espiritual, compromissos que a desencarnação prematura o impediu de dissolver. Que aprendamos a compreender os temas espíritas dos livros de análise doutrinária, prestando ainda toda a atenção aos trechos analíticos constantes dos demais livros, porquanto a incerteza sobre certos pontos da doutrina é consequente da falta de estudo analítico da mesma. E tudo isso a fim de adquirirmos esclarecimentos de todas essas particularidades e sutilezas da lei de Deus. A bibliografia espírita é ampla e fecunda, e as revelações do além há um século ilustram, sem cessar, os conhecimentos já adquiridos com novos conhecimentos indispensáveis ao nosso progresso geral. Será necessário, no entanto, que estudemos os compêndios espíritas clássicos, não que os leiamos como se lêssemos jornais, nem limitemos a nossa instrução doutrinária à leitura de mensagens psicografadas ou de um ou dois livros espíritas apenas, acostumando-nos a temer o raciocínio. Capítulo 2. A herança do pecado. Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus, capítulo 25, v. 40. Confesso que, há cerca de 10 anos, não assisto a uma sessão espírita de trabalhos práticos. Não sei, portanto, como decorrem elas no presente. As últimas sessões a que assisti pareceram-me tão deficientes, tão insípidas que decidi movimentar-me em outros setores do espiritismo. No entanto, nesta minha longa vida de espiritista praticante, cheguei a conhecer acontecimentos verdadeiramente edificantes no desenrolar dessas sessões, quando parecia que o alto se rasgava para conceder a revelação dos seus segredos àqueles que muito necessitavam aprender. Em certa cidade do sul fluminense, por exemplo, pela década de 30, tive ocasião de assistir a revelações objetivas, fecundas, em sessões de espiritismo prático. Existia na dita cidade um núcleo espírita, um grêmio, como era chamado, onde ocorriam fatos que hoje são transcritos em crônicas de instrução doutrinária ou citadas por oradores, de absoluta utilidade para os sedentos de conhecimentos do tão atraente plano que é o além-túmulo. Outros núcleos deram-me a conhecer tratamentos de obsessões, revelações, instruções, etc., que têm sido relatados com dados doutrinários de grande valor até mesmo em livros que hoje circulam entre espíritas e simpatizantes do nosso Consolador ideal. Ora, ontem, meditando nos tempos saudosos em que me foi permitido presenciar tais trabalhos, lembrei-me de uma bela reunião a que assisti na dita cidade fluminense, a qual consolou e reequilibrou uma família, que se desesperara ante a morte prematura de um dos seus jovens. Nessa agremiação comunicavam-se espíritos que se tornaram inesquecíveis para mim, tal o valor das suas produções entre nós. Um deles nomeava-se Grumete, principiante, portanto. Parece que fora marinheiro, ou pescador português, pois, quando falava pelo médium, notava-se o sotaque português acentuado, do norte de Portugal, mais precisamente. Era um espírito simpático, conversador, que tudo dizia valendo-se de linguagem marítima, excelente no tratamento de obsessões, pois guardava moral suficiente para atuar sobre obsessores, e apresentava-se vestido realmente como um grumete, um aprendiz de barcos de pesca, deixando ver, inclusive, o gorro acrescido de uma parte afunilada, terminando por uma borla pompom balouçante e dobrado sobre si mesmo. Era circulado por luz cintilante, belíssimo de ver-se, com seus trajos docemente coloridos. Um outro havia, Ernesto, espírito de grande envergadura moral, deixando-se ver trajado como um homem, mas com tais detalhes no vestuário que se perceberia a época em que viveu sobre a terra, fins do século passado, princípios do século atual. Fora médico e continuava sendo, pois atendia ao tratamento dos doentes que procuravam o grêmio. Conselheiro, paternal, adorável mentor dos trabalhos e em geral. Particularizava-se por levantar o médium ao comunicar-se. Suas preleções eram o que podemos considerar mensagens celestes, atingindo todos os problemas que afligem o mundo. Ainda hoje sinto saudades das vezes em que se aproximava de mim, atendendo o receituário homeopata, outrora tão necessário e venerado pelos que sofriam sem recursos para procurarem um médico terreno.
É de se estranhar o fato de que a grande maioria dos espíritos detectados pela minha vidência não se apresentem com a clássica túnica, tão decantada nos meios espíritas. À exceção de 3 dentre os que, em 50 anos de prática mediúnica, tenho podido avistar, os demais se me mostraram trajados de variadas formas. Ao presidente da citada agremiação havia desencarnado um filho de 22 anos de idade, portador de uma doença incurável pela medicina de então. Havia desolação, mesmo desespero entre os familiares, não obstante a fé espírita que ensaiava firmar-se. O presidente, Sr. D.B., sofria, mas, paciente e resignado, voltava-se para Deus, procurando amenizar o sofrimento de quantos doentes encontrasse, em memória do filho. Havia cerca de 6 meses que o jovem desaparecera deste mundo, quando, naquela sessão memorável, após os trabalhos de rotina, Ernesto apresentou-se, levantando o médium, que disse o seguinte: Irmão D.B., consola-te. O que se acaba de passar contigo e o teu filho foi apenas a reabilitação moral e espiritual de ambos. Agradece a Deus as lágrimas que choras. Elas lavam a tua consciência. Teu filho inicia nova fase para o progresso até Deus. Não chores mais por ele, pois que o afliges com tuas amarguras. Persevera, antes, no bem e ama os que sofrem na expiação de doenças incuráveis. E agora ouve, meu amigo, a tua história, a qual só não verás também porque, no momento, não te poderei facilitar a visão das cenas que descreverei, mas elas existem na tua memória profunda e compreenderás tudo. Ernesto continuou, numa oratória comovente, rodeado de 8 fervorosos espíritas, concentrados, num silêncio de santuário, como deviam ser as proteções nos templos de iniciação do Antigo Oriente. A história, tal como Ernesto a relatou. Na cidade de Gênova, pelos fins do século XVIII, existia um titular de grande linhagem, nada mais nada menos que um conde, possuidor de avultados bens, casado com uma princesa, e cujo orgulho era notório, mas respeitado por quantos o conheciam. Não era propriamente mau. Possuía até algumas boas qualidades como, por exemplo, o amor e a fidelidade à própria família e o respeito ao dever. Era, no entanto, homem da sua época, em cujo coração o sofisma e os preconceitos ultrapassavam todas as demais conveniências. Residia o conde numa excelente vila, um palácio rodeado de arvoredos suntuosos, frequentado por altas personalidades da aristocracia não só da sua cidade como também de Roma, de Nápoles e outras importantes províncias do Reno. Eram famosas as suas festas, cujo esplendor repercutia até além das fronteiras de Gênova. Quando se realizavam tais atividades, bandos de mendigos se postavam pelas imediações, ao pé das carruagens dos convidados, na esperança de que um ou outro daqueles belos senhores lhes atirasse algumas moedas de prata, o que, realmente, não era raro acontecer, pois os ilustres fidalgos se permitiam afetar sentimentos de piedade diante de amigos, sentimentos que, em verdade, não carregavam no coração. Os criados do conde genovês, porém, recebiam ordem de dispersar os pedintes a fim de que as imediações do palácio não fossem enfeiadas pela miséria daquela malta de infelizes. Tal atitude frequentemente se desdobrava embora estivessem certos de que não lograriam êxito na repressão. Dentre os pobres pedintes, havia também um leproso, frequentador assíduo das escadarias do conde. Embuçado, discreto, o chapéu puxado até as orelhas, as mãos encobertas por luvas já rotas e pesadas de pó, o infeliz nunca falava, limitando-se a estender as mãos para receber a espátula. Um dia, porém, descobriu-se que se tratava de um leproso. O infeliz foi severamente advertido de que não deveria voltar àquele local, sob pena de receber punições. Mas o enfermo sentia-se bem à vista daquele esplendor e voltou, e foi expulso com energia por um criado, que o espancara com uma bengala. Voltou mais outra vez, e novamente foi expulso a bengaladas. Até que, em certa tarde, o próprio conde, desmontando seu cavalo, após o giro habitual, antes do chá, vendo a imunda figura coberta de lepra, o rosto desfigurado por chagas repulsivas, desceu da própria dignidade de ser humano e de cristão, empunhou o chicote e expulsou o mendigo a chicotadas. Não satisfeito com esse ato de crueldade e covardia, tomado de indignação,
fez com que viessem 2 cães da sua matilha de caça e instigou-os a perseguirem o pobre até mais longe. Desesperado, miserável, abandonado por todos, desprezado pelas próprias autoridades, que não se interessavam pelas desgraças dos cidadãos de baixa condição social, batido por todos a quem recorresse, suplicando piedade, ferido pelas chicotadas, que lhe agravaram o mal-estar das chagas, as vestes despedaçadas pelos cães, com o corpo imundo exposto ao frio e à contemplação do público, que dele fugia aterrorizado, e sofrendo no coração a angústia do desespero. 3 dias depois o pobre enfermo atirou-se ao mar, suicidando-se, julgando, assim, libertar-se do opróbrio em que vivia. Pouco anos depois, morreu também o conde genovês, rodeado do carinho da família e das honrarias concedidas à sua posição social. Segue Ernesto. Em todos os tempos, a humanidade tem prestado pouca atenção aos 10 mandamentos da lei de Deus. No entanto, eles encerram toda a sabedoria do bem viver, o segredo da felicidade do homem na terra como no além. A lei de Deus se resume, conforme todos nós sabemos, nos 2 pequenos ensinamentos que prescrevem: amor a Deus sobre todas as coisas, amor ao próximo como a si mesmo. Se meditarmos nos 10 mandamentos e os distendermos, analisando seu conteúdo moral e filosófico, um mundo de argumentações e conclusões salvadoras iluminará os nossos sentimentos, ensinando-nos que a fraternidade, o auxílio mútuo entre os homens, o socorro ao sofredor, a proteção ao mais fraco, o respeito aos direitos do próximo, a consideração à sua pessoa são compromissos da mesma humanidade para com seu Criador, contidos naquelas recomendações lacônicas, compromissos que, quando observados, nos isentarão de terríveis amarguras vindouras. Nossa vida diária isso mesmo demonstra a cada passo, e, quando no além, vivendo a existência espiritual, cada delito praticado contra a lei suprema, a que também chamamos decálogo, repercute de tal forma, insuportável e dolorosa, em nosso ser espiritual, que o desejo da reparação do mal cometido contra ela impele-nos a um resgate inadiável. Então, em lágrimas, nosso ser espiritual suplica o ensejo propício ao trabalho de reparação da falta cometida. Novo estágio reencarnatório se delineia ao nosso futuro. O ponto capital a ser reparado avulta em nossa consciência, como se decalcando em imagens de fogo diante de nós. Uma espécie de autossugestão, de hipnose voluntária se nos impõe com vistas ao futuro. Tornaremos a viver a existência terrena. E então praticaremos a contento o mandamento que, no passado, deixamos de observar. Foi o que se verificou com as 2 personagens anônimas que apresentamos, anônimas, porém reais, ou seja, o conde genovês e o leproso que se sentava à sua porta, esperando migalhas do seu sobejo. Uma vez na vida espiritual, o mendigo reconheceu-se culpado diante de Deus, porque culpado diante da sua lei, em vista da falta cometida contra si próprio, num momento de desespero, o suicídio. Não amando a si mesmo, pois se odiou e se matou, tampouco amou a Deus, porque não respeitou suas leis. Não só sentiu que continuava existindo como até se reconheceu ainda atormentado pelos reflexos mentais da enfermidade de que se desejara libertar através do recurso da morte voluntária. Infringir ainda o 50º mandamento, que proíbe matar, infringir o mandamento supremo, que recomenda amar a Deus sobre todas as coisas, e os infringira num dos aspectos mais dramáticos, revoltando-se contra o Criador e odiando-se a si mesmo. Pois quem se suicida afronta a Deus e afronta a si próprio. Viu que aquela lepra que lhe corroía o corpo carnal era o caminho redentor que lhe granjearia tranquilidade, honra e alegria no futuro, caminho onde expungiria terrível passado de crimes contra o amor devido ao próximo, revendo em si mesmo a culpa de, em passar etapas reencarnatórias, ter podido socorrer enfermos e aliviar sofredores de toda espécie e negar-se a fazê-lo por mera indiferença e criminoso egoísmo. E que, agora, como leproso que fora, espiava padecimentos idênticos aos que outrora deixara de aliviar, muito embora seus dias estivessem contados sobre a terra quando procurou libertação através do suicídio, dentro em breve, retornaria à pátria espiritual redimido do opróbrio que arrastava e já carregando méritos para a nova fase de progresso edificante e construtivo, sem lágrimas ou sacrifícios. Agora, porém, esmagado pelo suicídio,
Não somente sofria como também se convencia desolado, de que urgia retornar à existência terrena a fim de concluir o tempo que lhe faltava a viver na expiação necessária, e, em lágrimas, orou, rogando ao Eterno novo corpo material igualmente carregado de lepra, a fim de concluir a provação interrompida pelo suicídio. Mas, Deus não quer a morte, desgraça, do pecador e sim a sua conversão ao bem, e, por isso, um dia, ouviu de seus mentores espirituais a seguinte advertência: obtiveste méritos perante Deus pelo muito que sofreste ao abandono, esquecido de todos, humilhado e desprezado pela sociedade. Terás novo ensejo, sim, mas serás amparado por um lar presidido pelo amor. A lepra existirá ainda, porque ela viverá em tua consciência até que a culpa seja superada pelo resgate dos erros outrora cometidos contra as leis divinas, mas o mérito já adquirido diminuirá poderosamente os seus efeitos. Por sua vez, o conde genovês, desencanado, sabedor do sucedido ao mendigo que se postava à sua porta e era enxotado, encheu-se de remorsos ao se reconhecer culpado pelo suicídio do mesmo. Não era, realmente, um mau caráter, mas um homem em quem o orgulho e o respeito humano abafavam os pendores delicados do bem. Posto à frente do infeliz, no além-túmulo, o qual não cessava de chorar sobre a própria desventura de retornar à terra ainda flagelado por uma doença incurável, misturou as próprias lágrimas com as dele, rogou a ele perdão pela ofensa outrora praticada, reconheceu que seu dever perante Deus e o próximo, seria acolher o mendigo, asilá-lo em um hospital, em alguma casa de caridade onde pudesse viver ao menos ao abrigo da miséria, e deliberou reparar a falta cometida. Orou, pois, ele também, ao Criador eterno, abraçado ao espírito do antigo mendigo: Pai e Criador Todo-Poderoso, ofereço-me a ti como pai terreno deste a quem ontem expulsava das escadarias do meu palácio. Repararei a falta cometida, Senhor. Amá-lo-ei eternamente, tudo farei por amenizar a sua provação. A súplica foi ouvida e aprovada a pretensão, pois é sabido que as leis de Deus determinam que os homens sejam instrumentos de socorro uns dos outros e que resoluções desse teor devem ser tomadas pelo nosso próprio livre-arbítrio e não impostas por lei. O conde genovês reencarnou dessa vez no Brasil, pátria acolhedora dos mártires dos próprios pecados. Na ocasião oportuna reencarnou o mendigo como seu filho primogênito, fruto de um consórcio fundamentado no amor sincero. Era um lindo menino, pele alva e macia, cabelos louros, risonho, amável, cujos olhos meigos, de um azul brilhante, retratavam o anseio de carinhos e afetos que lhe dominava a alma. O pai amava-o profundamente, zeloso do seu bem-estar, e era ele próprio quem lhe ensinava o balbúcio dos primeiros vocábulos e o ensaio dos primeiros passos. E a mãe, afetuosa e delicada sempre, reconhecia-se feliz ante o quadro que lhe ofereciam aqueles dois seres tão amados, que se pareciam querer com um amor singularmente profundo, e certo inspirado no próprio amor de Deus. Ao atingir, porém, os 3 anos de idade, o menino lhe apresentou, certa manhã, as faces excessivamente vermelhas. Progrediu o sintoma nos dias subsequentes, e as faces, as mãos, os braços, as pernas agora pareciam tintos de uma cor violácea, e, em seguida, uma estranha erupção espalhou-se pelo corpozinho gentil, dantes macio e aveludado como pétalas de rosas, castigando de preferência o rosto. Secavam rapidamente as pústulas, tornando-se como que em escamas esbranquiçadas para, novamente, amanhã, outra carga eruptiva brotar, martirizando a criança e desolando os pais, que não sabiam o que fazer a fim de curar o filho. Todos os médicos da localidade foram consultados e especialistas de doenças do sangue e da pele, de 2 capitais, opinaram 1000 suposições, sem que nenhum diagnóstico positivo fosse levantado. Se diria mal originário de algum vírus marítimo, qualquer coisa maléfica mas ignorada, que o oceano possui em suas misteriosas entranhas, capaz de imprimir na mente, no fluido que envolve os corpos materiais, no sistema nervoso, na sensibilidade plástica do corpo espiritual daqueles que, desrespeitando a lei do Criador, procuram a morte física voluntariamente, dando o próprio corpo às suas águas, aos seus maléficos estigmas. O menino cresceu, tornou-se homem, mas o mal prosseguia inalterável, sem quaisquer melhoras, lento, martirizante, decepcionante. A esse tempo, porém,
Pai e filho haviam obtido grande reconforto no estudo e na prática da doutrina dos espíritos. A fim de tentar a cura do filho, o pai, havia muito, recorrer ao espiritismo. Foi a ele declarado, então, pela palavra consoladora de um amigo espiritual, que o mal era incurável, que a sede desse mal era o perispírito, que se tratava da herança de pecados cometidos em encarnações anteriores e agravada com o erro do suicídio, mas que, após a expiação, horizontes felizes se descortinariam para ambos, raiando, então, a aurora da redenção geral. O jovem desencanou aos 22 anos de idade, sem jamais obter a cura do seu mal, que a medicina foi impotente para debelar, não obstante os sacrifícios dos pais, que tudo tentaram para vê-lo curado, como seria dever. Obteve, no entanto, a cura moral consciencial do próprio espírito, redimido que fora, pela dor da provação irremediável, dos erros de vidas antigas, sendo, hoje, ardoroso servidor da causa de Jesus, como espírito errante. Quanto ao Pai, sabes quem é, meu caro irmão TB? Enxuga pois as tuas lágrimas. Não existem razões para elas. Ernesto calou-se, abençoando, em seguida, os companheiros reencarnados, que choravam ao redor da mesa. Quanto a DB, viveu ainda muitos anos, foi servidor do bem, fundador e diretor de casas de amparo a velhos e mendigos, fecundo orador espírita que sabia expor com ardor e nobreza os grandes temas da doutrina dos espíritos, capazes de consolar, dirigir e redimir aqueles que, reencarnados, trouxeram na consciência a herança de antigos erros contra a lei de Deus. Capítulo 3. Um estranho caso de suicídio. Afirmou: quem beber desta água tornará a ter sede, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse então a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus e a Samaritana, João, capítulo 4, v. 5 a 25. Cada vez mais nos convencemos de que nós outros, espiritistas, devemos dedicar o máximo dos esforços para distribuirmos aos sedentos de amor, de justiça, de consolo, de luzes e conhecimentos espirituais aquele pão do céu que a doutrina de Jesus representa, aquela água viva de que ele informou a mulher samaritana à beira do poço de Jacó, na cidade de Sicar, na Samaria. Água essa que, igualmente, outra coisa não é senão os ensinamentos da sua doutrina, e que incessantemente tem jorrado do alto a fim de saciar-nos o espírito sempre necessitado. Ao invés de perdermos tempo em questioncolas estéreis e divergências doutrinárias de somenos, ou esmiuçar as nossas existências passadas, no incontrolável desejo de sabermos se ontem fomos reis ou príncipes, duquesas ou condessas, mas nunca pedidores de esmolas ou assaltantes de estradas, o melhor que temos a fazer é procurar aprender criteriosamente e assimilar o Evangelho e a doutrina dos Espíritos, seguimento dele, a fim de distribuirmos com objetividade os seus princípios e finalidades àqueles que, de um modo ou de outro, não têm possibilidade para o estudo dos códigos doutrinários ou não os possam entender com facilidade. É o pão espiritual que devemos distribuir, e a água viva que ficará conosco para nunca mais sentirmos sede, principalmente entre os pequeninos, isto é, essa grande falange de sofredores e revoltados, encarnados ou desencarnados, que das coisas de Deus e do Espírito não tem senão vagas noções ou noção nenhuma. Porque não podemos restringir-nos à distribuição do pão material e à veste do corpo, que a eles vimos fornecendo consoante as nossas posses, o que é sempre necessário e muito louvável. Somos depositários de um tesouro celeste de ensinamentos fornecidos pelos espíritos guias da humanidade, e o que nos cumpre é consultá-los, aprendê-los e espalhá-los por toda parte, segundo também as nossas possibilidades, a par da ajuda material, mas com objetividade, clareza, exemplificação, paciência e amor. Muitos livros espíritas que nos esclareceriam sobremodo, conferindo-nos cabedais racionais e irresistíveis para ajudar-nos, expondo o seu conteúdo aos grandes necessitados de orientação doutrinária, não são sequer consultados pela maioria. O espiritismo não é apenas ornamento para acadêmicos, doutores, cientistas, ilustres personagens do planeta. Ele é,
acima de tudo, o Consolador enviado pelo Mestre para socorrer os que sofrem e nortear os indecisos e ignorantes das coisas de Deus, portador que é de verdades imortais, e para predispor os corações à compreensão das leis da vida e da morte, a fim de que o equilíbrio se faça na humanidade desvairada dos nossos dias. Os homens em geral precisam saber do que os espíritos esclarecidos ou não, porque também estes, os atrasados, nos esclarecem muito sobre a vida espiritual, nos revelam em nossas sessões ou narram aos médiuns cujas vidas foram dedicadas ao Senhor, após legítimas renúncias às coisas do mundo. Temos, portanto, muitas coisas a contar e esclarecer, se quisermos empregar bem o nosso tempo, a serviço da causa do Consolador. Ora, todas estas considerações surgiram de nossas lembranças numa hora de meditação, ao folhearmos o livro de recordações existente em nosso coração. E dele destacamos um caso doloroso de suicídio induzido, provavelmente, na mais absurda ignorância da lei de Deus, e, consequentemente, da vida além da morte, ignorância que teria criado uma auto-obsessão que arrastaria a obsessão real, pois é sabido que nossos pensamentos maus, ou menos bons, são convites endereçados aos invisíveis inimigos do bem, os quais podem aproximar-se de nós e desgraçar-nos por nossa própria culpa. Que o leitor amigo nos ajude a classificar esse caso de suicídio, porque, em verdade, não sabemos como apreciá-lo. Ei-lo. Há cerca de 30 e tantos anos, passamos uma temporada na cidade mineira de Pirapora, banhada pelo caudaloso rio São Francisco. Estávamos na época da guerra e o governo brasileiro chamava os reservistas para o contingente militar que deveria partir para a Itália, integrado nas forças norte-americanas em operação naquele país. Uma pobre senhora, modesta, simples, honesta, dessa massa sofredora e sem orientação espiritual eficiente, tinha um filho que era a razão do seu viver, as premissas da sua vida, e esse jovem foi convocado a seguir para a Itália, nos batalhões brasileiros. Muito religiosa, católica, mas sem noções verdadeiras das leis de Deus, fez a veemente promessa, dirigida ao próprio Criador, de dar a própria vida em troca da vida e da saúde do filho, se este retornasse da guerra são e salvo, sem um arranhão sequer. E especificou, se o filho assim voltasse ela se atiraria ao dito rio do meio da ponte, a ponte meio de 1 quilômetro de extensão, talvez mais, durante a primeira enchente que houvesse. As enchentes do rio São Francisco, quando as chuvas são abundantes pela região, as verdadeiras enchentes, causam horror ao espectador. É um turbilhão infernal que arrasta na sua voragem cadáveres de animais, árvores inteiras, às vezes, também corpos humanos, destroços de casebres ribeirinhos e grandes serpentes sucuris as quais se assemelham a troncos de madeira arrastados pela correnteza. Seriam necessários, com efeito, muita coragem, muita convicção de que cumpriria assim um dever, muito amor materno, ou uma obsessão além de desequilíbrio emocional, para que semelhante promessa fosse realizada. Afirmaram pela cidade que o vigário local, sabedor do estranho voto da sua penitente, aconselhou-a, prudentemente, e com veemência, esclarecendo-a de que Deus não aceitaria tal promessa, que tal voto seria antes blasfêmia, revolta contra os céus, que o suicídio é um crime imperdoável, e ela perderia a própria alma se a cumprisse. E que ela orasse pedindo perdão para tal blasfêmia e se retratasse perante a bondade do Criador, retirando a promessa e entregando a sorte do filho à misericórdia do Todo-Poderoso, como faziam as outras mães, pois não era ela a única que viu o filho partir para a guerra em defesa de uma causa justa. A pobre mãe não compreendia assim. Prometer a própria vida em troca da vida e da saúde do filho e cumpriria a palavra, se ele retornasse são e salvo da Itália. Se sentiria desonrada diante de Deus se furtasse ao cumprimento do prometido. Mas a guerra terminara com a vitória dos aliados, entre os quais se achavam os contingentes brasileiros. Os batalhões das forças do Brasil retornaram à pátria e, com eles, são e salvo, sem um arranhão, o filho da pobre senhora, tal como ela o desejara. Veio a enchente do rio, na época apropriada. Aconselhada pelo seu confessor, e pelos amigos, a deter-se, ela rondou o rio pela ponte durante vários dias, mas não conseguiu a devida coragem para precipitar-se a terrível caudal. Entretanto já não era a mesma pessoa. Permanecia arredia de todos, triste,
estranha, silenciosa, dizendo-se, apenas alguns amigos, perjura e covarde perante Deus. No ano seguinte, porém, não mais vacilou. Quando a enchente encontrou-se no seu mais violento período, a pobre mulher atirou-se ao rio, do meio da ponte, e foi arrastada pelo turbilhão, entre as sucuris e os troncos de árvores. Ninguém tentou salvá-la. Para quê? Não seria possível salvação ali. Como classificar esse suicídio? Autoobsessão? Obsessão real? Enfermidade nervosa? Revolta contra Deus e a vida? Ignorância das leis de Deus? Amor materno elevado ao fanatismo? Desequilíbrio mental pelo horror à guerra? Falta de fé em Deus e de resignação? Pois, na nossa constante observação em torno de obsessões e suicídios não encontramos outro igual. É certo, todavia, que as intenções pesam muitíssimo para as leis divinas, embora não cheguem a tudo justificar. O suicídio de qualquer forma, é um conjunto de desequilíbrios quase inexplicáveis, e só Deus sabe quantos e quantos, por aí, se verificam sem explicações, pelo simples tédio da vida sem Deus, e com a loucura, daí consequente. Compreendemos, então, que a nós, espiritistas, que temos a grande responsabilidade de conhecermos todas estas coisas, cabe o dever de transmitir aos simples e pequeninos, que Jesus recomendou, com maior objetividade e veemência, os tesouros espirituais que o Consolador encerra. Porque os homens precisam conhecê-los a fim de aprenderem o equilíbrio necessário para bem viver e saber morrer em paz. Os códigos espíritas, inspirados pelo amor do Cristo de Deus, aí estão, esperando nossas consultas cotidianas para aprendermos a falar, em espírito e verdade, a esses pobres e pequeninos que da vida só conhecem, com efeito, as provações e os sofrimentos, como aquela pobre filha de Deus que se atirou às águas do rio São Francisco, num dia de enchente, em agradecimento aos céus pelo fato de, o filho querido, ter voltado são e salvo de uma guerra. Capítulo 4. Carmelita, breve recordação da mediunidade. Então dará a cada um segundo as suas obras. Mateus, capítulo 16, v. 27. Nesta minha longa existência de adepta militante da grande doutrina dos espíritos, tenho assistido a tantos dramas, a tantos acontecimentos chocantes da vida cotidiana dos homens e da vida espiritual dos desencarnados que, se os escrevesse a todos, conseguiria um extenso volume. O espírita chega a um ponto que não mais pode conservar ilusões. Ele conhece a vida na sua mais eloquente realidade, e quando me refiro à vida incluo também a situação espiritual, o intenso mundo das almas, nossas irmãs, que um dia também foram homens e mulheres, sofreram, amaram, lutaram como nós e até se desesperaram, para sua maior desgraça em além-túmulo. Aqui está um desses dramas a que acima me refiro. Nos primeiros dias do mês de maio deste ano, despertei pela madrugada, vendo à beira do meu leito o espírito de uma jovem a quem conheci bastante em minha mocidade, irmã de um amigo meu, já também falecido, chamada Carmelita. Pelo ano de 1938, essa moça suicidou-se por amor, em uma longínqua cidade de Minas Gerais, onde eu residia então. Diante do meu leito, ouvi que ela me dizia, numa expressão dramática, mas visivelmente resignada e serena ante a própria situação: Ivone, venho agradecer as preces que tão carinhosamente você tem dirigido a Deus em minha intenção há quase 40 anos. Ouvia sempre, assim como as leituras evangélicas para minha instrução. Consolaram-me muito e reanimaram-me, alguma coisa útil aprendi nessas leituras, as quais agora me ajudam. Venho despedir-me, pois vou reencarnar a fim de expiar e reparar meu pecado. Com uma prece, agradeci a gentileza, enquanto ela pedia para não esquecê-la jamais em minhas orações, pois a sua nova existência seria amarga, duríssima. Ora, nos dias atuais, quando dramas imensos sacudem o homem e a sociedade, exigindo testemunhos decisivos para a seleção dos valores dos povos e dos indivíduos equistagiados para as provações, nunca será demais batermos na velha tecla do suicídio. Sem crença definida, sem o amparo de uma fé salvadora de si mesmas, sem confiança nos valores dos seus semelhantes, sem respeito a Deus e a si próprias, entregues ao impenitente materialismo, que as absorve,
As criaturas de Deus facilmente desanimam ante as provações e se deixam resvalar para o abismo da negação, que lhes facilitará todos os excessos, ou se precipitam na trágica voragem do suicídio. São numerosas as pessoas que me visitam ou escrevem, candidatas ao suicídio. Dentre elas, muitas são jovens mal saídas da adolescência já descrentes de tudo, absolutamente sem noções do lado belo da vida, gastas já, moralmente, pelos excessos que se permitem. É para essas que escreve esta crônica, sincera expressão da realidade a que assisti há quase 40 anos. Conforme dizia, a irmã do meu amigo chamava-se Carmelita, era gentil e mimosa, com aqueles cabelos louros bem tratados e os olhos luminosos de um puro azul celeste. Como toda jovem sonhadora, ao completar os 20 anos de idade, Carmelita desejou casar-se, mas foi infeliz na sua pretensão, porque o candidato não amava, ele amava, sim, a uma sua irmã de nome Alice, a qual jamais se interessara por ele. Contudo, firmaram o contrato de casamento e os preparativos para as bodas. Em 3 meses, encontravam-se preparados, inclusive o vestido tradicional, e até os doces para os convidados. Na entrevéspera do casamento, porém, o noivo desapareceu de nossa cidade, fugindo para São Paulo sem deixar sequer uma explicação, e nunca mais se soube dele. O que Carmelita sofreu é fato que eu não saberia descrever aqui. Além de tudo, para maior martírio da pobre moça, cuja família lhe era um tanto hostil, seus irmãos a ridicularizavam com gracejos pesados e remoques irritantes, relembrando a fuga do noivo, que não a considerara nem mesmo com uma explicação do seu covarde gesto. Não obstante, Carmelita recuperou-se. Passou a frequentar sessões de estudos evangélicos em um centro espírita onde encontrou amigos que aconselharam e consolaram muito fraternalmente. O melhor antídoto para a dor de um amor infeliz sempre foi, em toda parte, o advento de um outro amor, que então passa a ser considerado mais querido. Outro candidato apareceu, e Carmelita, sentimental, dirigiu a esse segundo noivo as emoções mais puras do coração. Mas, assim entretido e feliz, não mais se lembrava das doces reuniões evangélicas no centro espírita que a confortara nos dias adversos. E 3 anos se passaram por entre dedicações, esperanças, carinhos edificantes, e também temores, ânsias, insônias. Estavam noivos e finalmente iam se casar. Um dia, porém, ao fim de 3 anos de blandícias e ternuras, o noivo declarou a ela que retirava a palavra empenhada. O pai, capitalista soberbo, não aprovava a união e declarara que o deserdaria se teimasse em se unir àquela criatura tão inferior a ele em fortuna e posição social. Então, Carmelita desesperou-se. Após algumas vãs tentativas para a reconciliação, atormentada pelos irmãos, que lhe não perdoavam o novo fracasso, coberta de vergonha diante dos amigos, inconsolável ante o futuro, que se delineava sombrio, a pobre moça ingeriu terrível corrosivo, soda cáustica de mistura com iodo. Levou 2 meses a morrer, durante os quais, imóvel sobre o leito, sofrendo dores incalculáveis nas entranhas corroídas pelo tóxico, desfazia-se em vômitos de envolta com os quais se viam fragmentos do próprio estômago e da garganta, para desespero de sua pobre mãe. E quando o féretro passou diante da vivenda do ex-noivo, por quem se desgraçara diante de Deus, com o ato do suicídio, este, que palestrava com um amigo, na porta da rua, não se virou sequer para, educadamente, homenagear a morta, que seguia para o Campo Santo. Creio inútil informar que nós, diretores do centro espírita que a acolhera quando do primeiros drama de sua vida, oramos por ela meses a fio, em lágrimas, suplicando ao Senhor misericórdia para o seu espírito. Cerca de 6 meses após seu trágico decesso, despertei, pela madrugada, vendo em meu aposento o vulto venerável de Padre Vitor, um dos amados protetores do nosso núcleo espírita, que em vida fora considerado apóstolo da caridade. Disse-me ele: necessito, minha filha, do teu auxílio para Carmelita. Vem comigo, por obséquio. Caí em transe e segui, desdobrada, o fiel discípulo da caridade. Reconheci-me, em seguida, no cemitério da cidade e percebi as cruzes que se elevavam aqui e ali, assinalando os túmulos. Absolutamente nenhum constrangimento me levava. Era naturalmente que eu me conduzia junto àquele apóstolo.
Vi-me, então, diante de Carmelita. Ela sentava-se ao lado do túmulo onde fora sepultado seu corpo, servindo-se de um banquinho, reprodução mental do que existia em sua casa paterna, e que lhe pertencera na infância. Parecia estranhamente traumatizada, tolhida nos movimentos, estática, olhando para o vácuo sem sequer uma vibração que demonstrasse vida. Os olhos, antes tão luminosos e expressivos, agora apagados, como que ceigos. Seu dramático vulto espiritual mostrava-se trajado como fora o corpo sepultado, o traje nupcial